O projeto do Vale Cultura em tramitação há um bom tempo prevê a concessão de um benefício em torno de R$ 50 por mês aos trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos. O objetivo é proporcionar acesso ao mundo da cultura. E através de um cartão magnético, as pessoas poderão adquirir livros, CDs, DVDs, assistir filmes, peças de teatro e espetáculos de dança, por exemplo. Quem fala sobre o Vale Cultura, no Palavra Aberta, transmitido também pela Rádio Câmara, é o deputado Paulo Rubim Santiago, do PDT pernambucano. Esse projeto, eu falei, faz tempo que a gente ouve falar, já vê alguns debates na imprensa, discute aqui, discute ali. Mas a impressão que a gente tem é que é meio irreversível esse processo também, né? Quer dizer, eu fico pensando assim, quer dizer, dar acesso aos bens culturais é uma coisa inevitável, né? No nosso país, que as pessoas estão ascendendo socialmente, querem coisas novas, as pessoas se sentem no direito de ver filme, de assistir espetáculos, né? Nesse sentido é que me parece irreversível. Eu não sei, estou te colocando isso porque essa emergência da chamada classe C, essas mudanças, essas alterações todas na composição social brasileira, parece que isso é inevitável. Olha, quando a gente pensa no acesso da população aos bens culturais, a gente também pensa ao mesmo tempo em ampliar a produção cultural. Claro. Você tem várias regiões do país, você chega em cidades de 50, 60, 70 mil habitantes, onde você não tem uma livraria, onde você não tem um teatro, onde você não tem uma sala de cinema, onde as pessoas não veem circular naquela região, naquela cidade, espetáculos de música, de dança. As pessoas têm um contato com a cultura nas festas tradicionais, no São João, no Carnaval, no ciclo natalino, no dia de emancipação do município, na festa da padroeira, do padroeiro. Mas fora isso, você não tem uma política cultural permanente. Então, quando se pensou a ideia do Vale Cultura, a ideia é exatamente você, nos locais, naquelas regiões onde você tem uma economia formal, trabalhadores com carteira assinada, empresas que se comprometessem a aderir ao programa do Vale Cultura, você estendia a esses trabalhadores uma condição econômica, além do seu salário, além do seu benefício da Previdência, nesse caso, para que ele pudesse consumir a cultura. Agora, nós sabemos que as mudanças que foram feitas pelo Senado, que nós defendíamos na Câmara, como a inclusão dos aposentados, a extensão aos servidores, elas terminaram complicando a tramitação de volta aqui na Câmara dos Deputados. Há uma reação da liderança do governo em não incluir. Melhor. Quer dizer que o projeto vai para o Senado e lá essa extensão do benefício do Vale Cultura... Isso, ele entrou pela Câmara, vindo do Poder Executivo. Lá no Senado foram incorporadas algumas alterações que eu defendi como relator aqui na Câmara, a extensão aos aposentados. Lá foi mantido? Isso foi mantido. Inclusive a possibilidade da compra de revistas, dessas que estão nas bancas, revistas que estão nas livrarias, o que causou muita divergência na liderança do governo. Então o projeto voltou para a Câmara, mas essas divergências colocaram o projeto na estaca zero. Nós queremos defender, já tivemos audiência com a ministra Marta Suplicy, que ao lado da extensão e da aprovação do Vale Cultura, de imediato, o Sistema Federal de Incentivo à Cultura, os bancos públicos federais que fomentam a cultura, passem a fomentar também o quê? A construção daqueles equipamentos para que o cidadão possa, daqui a 2, 3, 4 meses, 5 meses, 1 ano, ele possa ver na sua cidade inaugurado um teatro, uma concha acústica, inaugurado um espaço de circulação de espetáculos, um espaço para a apresentação da produção cultural local, porque muita gente vai ter o Vale Cultura e não vai ter o espaço. Então, é um jogo de mão dupla. Você oferece as condições econômicas para que o trabalhador possa consumir cultura e, ao mesmo tempo, com o aumento dessa demanda, com o aumento do interesse da população pelo consumo de produtos culturais, que tem uma intervenção direta na qualidade de vida, na mudança do padrão de vida dessas cidades, você vai ter também a ampliação da oferta. Eu quero saber uma coisa, 2 coisas, eu quero saber para eu também, eu acho que o nosso telespectador fica curioso de saber isso, quer dizer, digamos assim, uma hipótese, uma padaria, por exemplo, em São Paulo, uma padaria em São Paulo, por exemplo, tem 30, 40, 50 funcionários. Isso. Digamos, o proprietário dessa padaria, aqueles 2 irmãos proprietários da padaria, essa empresa, com esse tamanho, com esses 30, 40 funcionários, ela tem que proporcionar o Vale Cultura? Não, o Vale Cultura ele não é compulsório. Não é compulsório. Não. As empresas que fazem o seu recolhimento do imposto de renda baseado no lucro real, elas vão ter uma parcela desse valor devido do imposto de renda que pode ser deduzido em
valores do Vale Cultura. Então, se você tem 20, 30 trabalhadores com carteira assinada, você pode assumir essa responsabilidade, como se faz nas doações para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, como se faz para os fundos estaduais da cultura, enfim, há todo um sistema já bem desenvolvido, bem organizado no Brasil, que facilita a compreensão disso. E uma questão fundamental, nós sabemos que o aumento da renda que a população vem recebendo pela valorização do salário mínimo, pelo Bolsa Família, pelas transferências de renda, esse aumento está sendo carregado praticamente por consumo de alimentos. Isso no Nordeste é visível. A maior parte da população está transferindo em primeira parte para o consumo de alimentos, depois para o vestuário e para equipamentos eletroeletrônicos. Agora, isso pode ser revisto com o Vale Cultura se você vincula através de editais, por exemplo, para o mercado editorial, para a Associação Nacional de Revistas, de Editores, e aí quem concede o benefício pode fazer uma certificação. Muitas pessoas perguntavam, bom, o trabalhador vai pegar um Vale Cultura e ele pode comprar um DVD pirata, um DVD pornô, ele pode comprar alguma coisa de baixa qualidade, alguma coisa que não interessa ao programa. Não, você faz uma certificação, você lança os editais e as empresas e suas associações que têm interesse, por exemplo, quem produz CD, quem produz DVD, os editores de livros, né? Todos aqueles que são produtores e têm interesse de seus espetáculos, de seus bens culturais serem consumidos, eles participam desses editais. Se credenciam. Então... Exatamente. Assim como o Ministério da Educação faz a seleção dos livros didáticos que são adquiridos e transferidos para os estados e municípios. Uhum. Agora eu fico pensando, agora você está falando isso, eu fiquei pensando. Por exemplo, no mercado de CDs, hoje em dia a garotada, as bandas eu vejo assim. Isso. Tem até experiências próximas de mim, assim. Nós estamos gravando nossa banda, um CD, e faz o CD. O estúdio é doméstico. É. Num quarto de um apartamento, de uma casa, você monta todos os equipamentos. Aí depois ele faz uma capa e sai vendendo por R$15. Não, porque você vai na loja, é 35, 30. Nós aqui fazemos. Eu queria saber o seguinte, esses trabalhos que o pessoal faz mesmo nas rebarbas do mercado, assim, eles poderiam, por exemplo, participar de uma coisa? Daria? Tem que se credenciar? Nós temos alguma dificuldade. Eu participei recentemente aqui no Distrito Federal de um debate com o Sindicato dos Escritores sobre a proposta de lei de regulamentação da profissão do escritor. E no meio desse debate nós fomos ver quem é que está por trás do preço do livro. Sim. Quanto ganha o escritor, quanto ganha a editora, a distribuidora, quanto ganha a livraria. Claro que isso tudo pode ser objeto de uma outra ação para diminuirmos esses encargos, redução de tributos, essas margens de lucro, para que o produto final seja mais barato. Agora, é preciso que haja uma representação legal. Eu acho difícil, numa legislação que propõe o Vale Cultura, você garantir que com esse recurso você possa comprar, por exemplo, um CD de um produtor independente, né, que distribui numa banca de revista ou que distribui ali no final de semana, naquele bar, naquele restaurante onde os músicos se encontram, enfim. Nós temos situações e situações. Agora, nós temos uma grande massa de trabalhadores na economia registrada, com carteira assinada, que recolhe previdência, CLT. Essa população, os salários menores representam quase 2/3 da faixa da população economicamente ativa e ela quase não tem o acesso aos bens culturais. Agora, um problema, eu já disse aqui, nós estamos trabalhando para que isso seja corrigido. Você vai aumentar o acesso ao produto cultural, você tem que aumentar a produção e a circulação de bens culturais. Porque senão, só aqueles produtos vinculados aos grandes empreendimentos é que vão ter acesso. Exato. Você vê o problema dos filmes. Grandes produtoras têm acesso ao maior número de salas de cinema nos shoppings e produtores independentes, os filmes de baixo orçamento, documentários, ficam lá 2, 3 dias. Quando você abre o jornal, já passou. Agora, nosso tempo está acabando, eu queria te perguntar uma coisa. Em que pé que está essa história toda, quer dizer, essa questão do Vale Cultura? Em que pé que está agora? Quer dizer, quais são as suas expectativas? Olha, nós estamos numa sinuca de bico. Porque, do jeito que o projeto veio do Senado, a liderança do governo já sinalizou que não aprova, não libera a sua base para votar, incluindo os aposentados e os servidores. Para nós não teria problema. A Seguridade Social tem superávit de quase 70 bilhões no ano passado, poderia ser um fundo para garantir a expansão disso aos aposentados. Como o governo mantém a posição de não querer aprovação com esses benefícios que o Senado incluiu, qual é a nossa situação? Ou o projeto morre na Câmara dos Deputados e seria um crime contra o acesso à cultura, ou nós vamos reformatar o projeto, mediante acordo político, colocando uma nova proposta, do jeito que veio do governo, sem emendas, para que ele seja aprovado rapidamente, com os mesmos relatores, aprova-se na Câmara, vai para o Senado, aprova-se no Senado, volta para a Câmara, e aí se transforma numa lei federal, para a gente ter aí o ano de 2013, durante todo o ano,
fazer o convencimento das empresas, os sindicatos, junto aos patrões, junto às federações e confederações, atuarem no sentido de convencer os empresários a aderirem ao Vale Cultura. E aí, além do salário, além da carreira, além das condições de trabalho, dos equipamentos de segurança, os sindicatos vão reivindicar também que as empresas possam aderir e estender aos trabalhadores o Vale Cultura. Deputado Paulo Santiago, muito obrigado pela sua vinda. Eu que te agradeço. Vamos voltar a esse assunto. Vamos sim.